Então, pessoal, olha a gente aqui de novo. Tudo bom? Enfim, tudo em paz, né? Então, gente, agora a gente já vai trabalhar outra coisa. De manhã a gente trabalhou com geografia, então agora a gente vai dar continuidade na matéria de história. Então, eu vou pedir o seguinte para vocês: todo mundo abra na página 300 o módulo, por favor. Dá um tempinho aí, pega o módulo e abre na página 300, que aí vocês podem ir assistindo o vídeo e acompanhando bem tranquilo o módulo, certo? Pronto, pega aí e vamos lá. Então, gente, ó, vamos dar continuidade aqui. E agora a gente vai falar sobre dar prosseguimento, na verdade, que a gente já começou a falar, né? Das origens da humanidade. Então, vamos dar uma revisada aqui rapidinho. A gente já falou sobre Charles Darwin e a seleção natural, não é isso? Aquele cientista bem conhecido, o principal, na verdade, em relação a essas teorias, e que falava que os organismos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência do que os menos adaptados, deixando um número maior de descendentes. Então ele fala isso de modo geral. E aí eu trouxe um exemplozinho aqui que é bem prático para a gente pensar isso. Na primeira figurinha aqui a gente tem como se as girafas elas tivessem um pescoço pequeno e teriam que se alimentar de uma copa de uma árvore. Só que essas folhas estariam muito no alto, então só conseguiria comer quem tivesse o pescoço grande. Então, as que foram se adaptando com o tempo, tipo crescendo o pescoço e conseguindo pegar as folhas, sobreviviam, e as que não conseguiram desenvolver isso acabavam morrendo porque não conseguiam se alimentar, entendeu? Então isso aqui é só um exemplo, a gente trouxe da girafa. Porém, segundo Darwin, isso é em relação a todos os seres vivos, entendeu? Pronto. A gente falou também um pouco sobre a evolução dos seres humanos, que aí tem duas teorias: a evolucionista e a criacionista. Vocês lembram, não lembram? A evolucionista é a teoria científica, entendeu? É aqui o ser humano, justamente sobre o que a gente falou aqui agora, sobre essa questão da seleção natural, que os seres humanos vieram dos antepassados, que vieram dos macacos, e aí com o tempo foi evoluindo, enfim. Basicamente é a teoria científica, baseada na ciência. E aí temos também a teoria criacionista, que é o que? A teoria mais baseada na religião, isso. Teoria basicamente tem como base a Bíblia e a forma de como Deus criou tudo, sabe, como Deus criou o mundo, enfim, e foi criando os animais até criar os seres humanos. Então nós temos aí duas dessas teorias. Vamos partir agora para a próxima. Então, gente, ó, página 300, vocês podem acompanhar aí no módulo o processo de hominização. Então vamos entender o que é esse processo de hominização? Pronto. Nossos primeiros ancestrais passaram por um processo evolutivo ao longo de milhares de anos, desenvolvendo importantes características adaptativas. Esse processo evolutivo ficou conhecido como hominização. No processo de hominização, nossos ancestrais desenvolveram características que nos diferenciam de outros primatas, entre elas o cérebro maior e o modo ereto de andar sobre duas pernas, chamado de bipedalismo. Deu para entender o que é esse processo de hominização? Então, com o tempo, os ancestrais começaram a desenvolver essas características que foram deixando para trás outros primatas. Ou seja, a gente começou já a ter um cérebro maior e o modo ereto de andar sobre duas pernas, que aí, a partir disso, a gente começou a enfim,
a caçar, a desenvolver diversas outras atividades que os outros primatas não conseguiam. O modo ereto de andar é como a gente anda hoje, sabe? Ficar reto assim, conseguir andar reto. E, enfim, o bipedalismo. O que é o bipedalismo para vocês? Alguém arrisca aí pensar o que é o bipedalismo? Pronto, o bipedalismo é basicamente andar sobre duas pernas. Só isso, entendeu? Vamos lá. Pronto, vamos pensar aqui rapidinho. O que é o bipedalismo? Mas afinal, o que é o processo de hominização? Então, basicamente, o processo de hominização é o processo lento e longo de evolução física e intelectual do homem, que deu origem à espécie humana. Iniciou-se há 4 milhões de anos antes de Cristo e continua a desenvolver nos dias de hoje. Então, vocês podem observar essa figura aí. Tem 5 modelos, digamos assim, de Homo, né? Foi um processo muito lento, sabe? Ninguém pensa que de um ano, de 10 anos, 20 anos para o outro, foi se desenvolvendo essas etapas. Começou há 4 milhões de anos antes de Cristo. Vocês lembram na matéria de geografia que a gente viu hoje? Quando o tempo tem a Terra tem 4,5 bilhões de anos. E essas primeiras espécies, digamos de ser humano, entre aspas, só começou a surgir há 4 milhões de anos para cá. Então vocês podem observar aí, ó, o Australopiteco, posteriormente o Homo habilis, depois o Homo erectus, depois o Homo sapiens, que já começou a chegar perto da gente, e finalmente o Homo sapiens sapiens, que é o que a gente faz parte hoje, né? Então, a gente vai, vocês podem observar aí que no módulo tem todos esses 5 e tem algumas características de cada um. Então, prestem atenção aí que a gente vai falar sobre cada um, certo? Vamos lá. Primeiro, gente, Australopithecus eram bípedes e viveram há cerca de 4 milhões de anos na África. Então, gente, ó, só uma curiosidade, o ser humano, de forma geral, digamos assim, né, o ser humano entre aspas, digamos que através da ciência, é uma teoria forte de que todo mundo veio da África, certo? Todo ser humano que a gente conhece hoje tem como o primeiro antecedente na África, certo? Que foi o Australopithecus. Depois desse veio o Homo habilis, que está em roxinho no módulo. Bora lá. Confeccionavam suas próprias ferramentas utilizando pedras lascadas e viveram há cerca de 2,5 milhões de anos na África e são considerados os primeiros do gênero Homo, que deu origem aos seres humanos. Então, a partir daí já começou a ideia de ser humano, sabe? Que aí eles já conseguiam confeccionar ferramentas, utilizar pedras, sabe? Já começar a caçar como, digamos que próximo ao que a gente conhece hoje como a caça e não mais como um animal, entendeu? O próximo, o Homo erectus, viveram entre 2 milhões e 200 mil anos atrás. Esses grupos migraram para outros continentes, então eles já saíram da África, aí já não estava só na África, agora eles já começaram a andar por todo mundo. Estabeleceram o domínio do fogo e construíram
ferramentas mais complexas. Então foi aí o Homo erectus que conseguiu desenvolver e descobrir como fazer fogo, e a partir daí então rodar o mundo, né? Pronto, o próximo. Homo sapiens, Neandertais, viveram entre 300 mil e 30 mil anos atrás. Já formavam pequenos grupos e costumavam enterrar seus mortos, o que demonstra desenvolvimento de raciocínio lógico mais completo. Então você vê que cada etapa, apesar de ser muito demorada de uma para outra, o desenvolvimento de cada um é muito grande, sabe? E aí você vai vendo que cada passo que vai dando aí vai se aproximando do que a gente conhece hoje, sabe? Da nossa cultura, enfim, de como, do modo que a gente vive. E vamos para o último, né? Que é o Homo sapiens sapiens. Refere-se à espécie humana atual. Surgiram há cerca de 200 mil anos e apresentam faces e dentes menores do que outros primatas. Então é isso. Depois de tanto tempo, finalmente chegamos ao que a gente conhece hoje como ser humano, né? E aí vocês podem notar, pessoal, ó, que durante esse período, uma das principais características, vocês podem ver que foi perdendo aquele aspecto do animal, né? E até chegar ao aspecto do homem que a gente conhece hoje, assim, do ser humano. Então vocês podem ver, ó, que o cérebro, com o tempo, ele foi aumentando, entende? Então, cérebro aumentando significa que adaptação, enfim, o modo de como viver o ser humano na Terra, enfim, vai se tornando bem melhor cada vez mais. Então, o que nos diferencia de outros primatas? Então, basicamente o que nos diferencia foi o que eu acabei de falar antes. Características como o desenvolvimento de um cérebro maior possibilitaram ao Homo sapiens a elaboração de um raciocínio mais lógico e mais complexo. Tal característica diferencia dos seres humanos de outros primatas, como é o caso dos gorilas e dos chimpanzés. Então aí, ó, aqui a gente tem alguns crânios, né, mostrado como eram nos períodos de antigamente até o de hoje. Então, assim, ó, vamos observar o primeiro crânio, que é o do Australopithecus. Olha o tamanho dele. Olha o tamanho digamos, dessa caixa que a gente, que tem o cérebro dentro. Olha o tamanho, e depois olha o Homo sapiens, o tamanho que já ficou, entendeu? Então aí o cérebro cresceu e as diversas possibilidades também cresceram, raciocínio mais complexo, enfim, basicamente isso. Então, pessoal, eu trouxe aqui algumas curiosidades, né, acerca disso. E aí, vamos ver aqui algumas delas, que são diversas, mas a gente pode citar algumas. Então, gente, ó, a ciência acredita que os primeiros seres humanos viveram na África. Foi o que eu acabei de dizer, não foi? Então, ou seja, a humanidade inteira tem descendência do território africano. Então, hoje a gente tem 5 continentes, né? Todos muito diferentes, cada um com suas diversas culturas, enfim. Porém, digamos que o nosso primeiro ancestral veio do mesmo local, que é a África, que é considerada o berço da humanidade. Então, Sahelanthropus tchadensis, esse nome difícil aí, é o nome científico do primeiro ser humano que habitou a Terra. Eles estavam vivos há quase 8 milhões de anos, muito mais tempo do que os relatos
de Adão e Eva. As caixas cranianas dessas espécies eram bastante diferentes das existentes nos homens atuais. É o que a gente estava falando também. As caixas cranianas eram, ou seja, é a cabeça, o lugar que está nosso cérebro, que nosso cérebro está, né? Então, por que eram muito diferentes? Ou seja, eram muito menores do que a gente conhece hoje o ser humano, enfim, o tamanho da cabeça e do cérebro do ser humano. Perdas de cabelo no corpo. Este é um dos grandes mistérios relacionados à evolução humana, mas acredita que isso aconteceu por causa da evolução na regulação climática do corpo com relação ao aumento de temperatura na Terra. Então, assim, a ciência acredita que, tipo, por que o ser humano foi perdendo o pelo do corpo como um macaco? Porque antes era mais gelado a Terra, então com o passar do tempo a Terra foi ficando mais quente. E com o tempo tá ficando, né? Isso a gente pode notar hoje. Então aconteceu o que? O ser humano, ou essas espécies, elas começaram a perder os pelos como modo de adaptação. Se estava ficando mais calor, então as espécies foram durante o tempo perdendo o pelo para se adaptar a isso, entendeu? Pronto, vamos lá. Então aqui, gente, ó, eu trouxe só para a gente fechar mesmo, que é, enfim, um assunto rápido, digamos assim. Eu tentei ser o mais prático e mais objetivo possível, sabe, para não ficar se estendendo tanto nesse assunto. Então, vamos ver um videozinho aqui, bem rápido, sabe, pra gente entender como foi esse processo de evolução. É um vídeo bem didático e tal. Obviamente não representa a realidade, sabe? Foi assim, mas é bem interativo e só pra gente entender um pouquinho como é que funcionou, sabe? Vamos lá. Bora, toca. Pronto, pessoal, então é isso, um videozinho bem didático, só para entender em um minuto como foi o processo de 4 milhões de anos. Então, ó, pronto, né? Agora vamos à prática. Agora vocês já estão aí com o módulo na mão, então páginas 300, 301 e 302. O que eu quero que vocês façam essa atividade, certo? Então, ó, mãos à obra. Qualquer dúvida,
tô à disposição, viu? Sinta-se à vontade para perguntar qualquer coisa. Tô por aqui, então tranquilo, né? Bons estudos, pessoal. Valeu.